Olá, tudo bem? Olá, como é que vai, doutora Fabiana? Olha, doutora, e você? Muito bem, que prazer estar aqui com a doutora. Prazer é todo meu e também da CNMAL, né? Nós da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, então, membros aí da UBAL, agradecemos, né, a tua aceitação, né, por falar um pouco, bater um pouquinho de bate-papo aí, inclusive sobre a sua obra, né? Estou Certo. vendo doutor José Roberto, Andréia, né? E vamos esperar mais uns minutinhos para daí a gente dar início, né, Vamos. a sua exposição. Eu gostaria de agradecer o livro, né, a obra da doutora Natália, que trata aí sobre usos negociais e contratos empresariais. Foi fruto da tua dissertação do mestrado, né? Exato, exatamente, doutora, exatamente. Eu Muito, agradeço o muito bom. tempo para nós fazermos a propaganda da tua obra. Ah, muito obrigada, doutora. Obrigada pelo destaque. É uma excelente obra de verdade, não é puxando, não, mas uma excelente obra, diferente abordagem, que perdoe a informalidade, mas a abordagem que você deu foi extremamente prática, né? E eu vi assim, os tópicos, né, o sumário dele bem abordado, bacana mesmo. Doutora Natália, a senhora não, né? Você está com a palavra, fique à vontade aí. Só falar um pouquinho do currículo da doutora Natália. A doutora Natália, ela é mestre em Direito Privado pela, pela Faculdade da Universidade de Passo Fundo, é pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito Tributário também pela IBET, professora de diversos programas de graduação, presidente do Instituto de Estudo Jurídicos Empresariais do Rio Grande do Sul, sócia da Barufal de Advogados, com sede em Porto Alegre. Então, novamente, nossa gratidão pela sua participação e fique à vontade aí para expor todo o seu conhecimento para nós. Doutora Fabiana, primeiro é uma. Está sem áudio, está sem áudio. Vamos ver o que houve. Muito Tem áudio ainda? Com áudio antes, né? antes estava. Oi, tem áudio? Vamos ver se a gente consegue voltar. Vou tentar com fone, vamos ver. Oi, Agora sim. com fone vai, vamos tentar ver se vai dar certo aí com fone. Senão a gente dá um jeito. Mas agradecer, dizer que é uma imensa alegria estar com vocês na noite de hoje, doutora Fabiana. Ser recebida pela doutora Fabiana Tamaoki aqui, que é pós-doutora em Direito, né, na Itália, né, doutora? E membro aqui, professora universitária, membro da CN Malbal, e que tão bem representa aí a União Brasileira dos Agraristas Universitários e a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas. Para mim é uma imensa honra. Eu agradeço imensamente também ao Dr. Albenir Cherubini, meu grande professor, colega, quem admiro e respeito muito por todas as contribuições ao direito agrário, ao estudo e desenvolvimento de temas relacionados ao agrarismo e temas afins
Doutor Albenir, que por ocasião da passagem agora do Dia Nacional do Direito Agrário, comentou e deixou uma bela mensagem, né, de que o direito agrário é desenvolvimento, é progresso social, é sustentabilidade, é vida, paz. Então, realmente, usando essas palavras aí do grande doutor professor Albenir, eu fico muito feliz, agradeço a ponte, então, que o doutor fez com a comissão e parabenizar, né, a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas Brasileiras, em nome da doutora Roberta Mello, presidente, né, de São Paulo, doutora Andréa Oliveira, secretária Heloísa Bagatinha, Fabiana aqui conosco, e agradecer muito, porque eu acho muito bonita essa missão da comissão de se dedicar a fortalecer o agrarismo no Brasil com a força e a união das mulheres. Isso é muito bonito e esses valores de vocês, os valores da comissão, são valores que eu aprecio muito. Os valores da competência, do conhecimento das normas legais que regem o direito agrário e de todas as legislações vigentes aí que nos cercam, esse dinamismo e essa propositura de falar em todo o território nacional, mas respeitando as regionalidades, né, doutora? Como é um aí dos valores de vocês, sem contar o comprometimento, a paixão e essa questão da valorização da voz feminina, da perspectiva feminina sobre o agronegócio. Então, eu parabenizo a comissão e, mais uma vez, reitero que é uma satisfação e uma alegria imensa reunir aqui algumas pessoas queridas. Eu estou vendo alguns amigos, pessoas, antigos colegas de faculdade, colegas de escritório e aqui pessoal também da comissão. E nós aqui hoje reunidos para trazer essas pequenas notas aí, para despertar um pouco dessa fala sobre um tema que é tão importante para todos nós que vivemos em sociedade e que contratamos em sociedade, né? E isso vai desde as nossas relações sociais até as relações essas, então, alçadas à relação jurídica, né? Já nas palavras aí do grande Emílio Betti, para pegar um italiano aí, já que a professora tem seu pós-doutorado aí. Então, nessas palavras, assim, que todas as relações, e eu falo assim, bem nesse linguajar mesmo, e de uma maneira, de um viés bem prático, que é para nós atingirmos aí o maior número de pessoas possíveis, né, doutora? Mas todas essas relações que nascem no seio social e são alçadas à categoria de relações jurídicas, inclusive as de direito agrário e as relações aí agraristas no setor, nós hoje aqui, então, temos esse tema que interessa a todos nós, né? Pode-se dizer que, embora quando a gente fala em usos negociais, a gente pode pensar naquela reflexão sobre usos e costumes, que até bem popularmente se fala, né? De uma forma como, dentro, vamos dizer assim, na sociedade se fala, isso faz parte dos usos e costumes da sociedade, isso faz parte dos usos e costumes do local, as questões tradicionalistas aqui no Rio Grande do Sul e dentro de outras regiões também. Então, pode-se dizer que esse é um tema que, num espectro maior, ele tem essa raiz fenomenológica, assim, bem tradicional, mas a abordagem que o operador do direito deve fazer é enfrentar as questões importantes que vão surgindo no nosso dia a dia aí, como consultores, operadores, seja no momento de atender nossos clientes vinculados aí ao segmento do agronegócio ou dentro das operações de direito agrário, mas com uma interpretação dos contratos, que é isso que eu venho buscando fazer nos últimos anos, atuando como advogada na área civil e empresarial e especialmente vinculada aí ao segmento do agronegócio. Então, o que eu percebi, assim, a partir desses estudos, que foram os estudos que permitiram aí a elaboração do livro? Eu agradeço o destaque, doutora, e o livro realmente agora publicado, então, pela editora Quartier Latam, no mês passado, ele vai abordar justamente um pouco do que a gente vai falar aqui, porque essa velocidade, essa conectividade que nos permite que estejamos aqui hoje, a doutora em São Paulo, doutora? Onde que a doutora... Eu sou empresária no interior de São Paulo. Presidente Studente, então, e eu aqui falando de Porto Alegre e com certeza conectados com diversas cidades e diversos locais, essa velocidade, essa conectividade com que a gente se comunica hoje é a mesma velocidade e conectividade com que se formam relações comerciais e relações contratuais. E elas impedem, essa velocidade, essa conectividade acaba impedindo que mesmo o mais eficiente e completo poder estatal de normatização posta, né, ou legislada, consiga acompanhar o ritmo com que se formam, se desenvolvem e se extinguem as obrigações entre os sujeitos, né? E reduzir o direito
a uma mera letra pura da lei, poderia acarretar graves prejuízos, porque ele se tornaria menos sensível a esse fluxo histórico social, né? Então, por outro lado, mesmo temos de um lado esse aspecto e de outro, mesmo as partes contratantes, elas são incapazes de antever todas as variáveis e todas as condicionantes de uma relação contratual, por mais simples que ela seja. O mais singelo contrato, nós somos incapazes de antever tudo aquilo. Basta ver aí tudo que aconteceu nesse ano de 2020, o quanto a gente não tem controle sobre esses aspectos externos. E nem mesmo sobre os aspectos internos dentro de uma relação contratual. Então, essa pressuposição, seja essa pressuposição da lei, legal, seja a do contrato entre partes, ela é insuficiente. E muitas vezes ela é incompleta ou ineficiente. O sujeito, ao contratar, ele não pode, e em determinados casos ele sequer pretende prever e regular todas essas possíveis vicissitudes contratuais. Pode ficar muito caro a ele. Nós temos aqui, falando em contratos agrários mesmo, a permissão de que se façam contratos verbais, como é muito comum. Então, a necessidade de segurança jurídica, de previsibilidade num contrato, especialmente em um sistema jurídico como é o brasileiro e diversos tantos outros, no qual vige a liberdade para contratarmos modelos atípicos, com a previsão expressa lá do nosso 425 do Código Civil, somada a essa atual e cada vez maior complexidade das relações, ele amplia a necessidade da gente aprofundar os estudos e debater acerca dos usos negociais e das práticas negociais no processo contratual. Aquilo que, de fato, as partes praticam e executam no seu dia a dia, dentro de uma relação contratual. Porque, assim como existe esse desejo pela liberdade, pela diversidade e de construir nossas relações dentro do espaço concedido pela autonomia privada, é inata à natureza humana a necessidade de segurança e de previsibilidade, né? E essa necessidade é uma necessidade latente, talvez até inconsciente, e ela se expressa, muitas vezes, no campo obrigacional, como na tentativa de recondução a modelos já conhecidos, ainda que sejam modelos contratuais que sejam apenas socialmente conhecidos e não normatizados. Então, essa recondução aos modelos que nós já conhecemos aqui de modo social, que é o dia a dia, como as partes pactuam um determinado contrato, essa recondução a esses modelos leva a uma repetição de comportamento contratual. E essa repetição, aliada a outros critérios de diversas ordens, como econômica, social, leva à formação dos usos negociais, né? Então, os usos negociais, quando eu falo em usos negociais, tirando um pouco aquela expressão de usos e costumes, que seria o nosso grande aqui, um espectro maior, olhando agora para um espectro, uma micropartícula desse cenário, os usos negociais eles surgiriam a partir de uma prática comercial ou negocial expressa, que contém certos elementos e, ao preencher alguns conteúdos, tornam-se uma regra coletiva tácita, que é aplicável, que é aceita e é aplicável em um determinado tempo, em um determinado grupo, em um determinado setor ou local ou região, conforme uma determinada forma de pensar ou de agir, ou mesmo uma forma de interpretar, integrar, ou até mesmo uma forma como realizar negócios jurídicos. Então, os usos negociais, falando a expressão usos hoje, ela é atualmente prevista ao lado da boa-fé, do conceito da boa-fé, do artigo 113 do Código Civil, que vai revelar que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. E a importância daí daquele regionalismo com que a gente, dentro dos valores aí da comissão, eu comentava, né? Então, essa questão do dinamismo com observância ao regionalismo é a importância. Outros dispositivos do Código Civil remetem à aplicação dos usos como uma forma de integrar contratos.
mas nós não temos uma previsão expressa desse seu potencial de produção normativa, que é o que eu falo. Ou seja, os usos como criador de obrigações, como criador de obrigações entre os sujeitos. E ao longo dos últimos anos aí, doutora Fabiana, na luta diária aí, nos mais de 17 anos que eu trabalho dentro de escritório de advocacia e muito fortemente voltada ao agronegócio, eu percebo que analisar e sistematizar a atuação dos usos negociais, não só como uma pauta interpretativa ou para integrar o contrato quando ele tem alguma lacuna ou quando ele precisa de alguma complementação, mas também especificamente reconhecendo que ele atua como um elemento objetivo formador de obrigações contratuais empresariais, justamente em decorrência dessa repetição de condutas negociais, daqueles especialmente que exercem a empresa, né? Porque eles vão começar a praticar atos de forma habitual, com o intuito de padronizar as suas relações, de reforçar a confiança entre os sujeitos contratantes e de estabilizar as expectativas, né? Maximizando, assim, a segurança nas relações e a eficiência na circulação das riquezas. Então, os usos negociais, eles não têm puramente aquela função interpretativa que se dava. E vejo que na prática o que ocorre é que eles atuam com uma função pluridimensional e dinâmica. Os usos, então, eles vão ter essa função hermenêutica, sim, ou seja, vão servir à interpretação dos contratos, momentos nos quais vai ter toda aquela pré-compreensão do intérprete, e aqui o intérprete pode ser os próprios contratantes, né? Ou então aquele que vai analisar o contrato. Lembrando que os contratos, quando escritos, eles são escritos pelos advogados, num linguajar e num vocabulário que muitas vezes pode ficar dissociado daquilo que a parte pretendeu. Então, o contato do advogado e a boa construção de uma cláusula contratual passa pelo aprofundamento do contato com o cliente e por conhecer a realidade do cliente. Eu costumo falar que não adianta o advogado pretender atuar no segmento do agro sem conhecer o segmento, sem entender as perspectivas desse segmento, as peculiaridades desse segmento, sem saber o que existe dentro dele e quais as implicações que ele afeta. Olha o poder do agro na economia do Brasil. Né? Nós temos aí, acho que eu tinha visto um dado, acho que do Censo Agro, que era de 2017, que deve ser o último ainda, mas que mais de 22% das áreas agricultáveis do mundo se encontram no Brasil. Não sei se esse dado ainda confere, mas é impactante. Sem dúvida, nós temos aí um país riquíssimo. Então, a importância de conhecer e se debruçar, porque sim, são os usos e as práticas que vão ser importantes aí dentro dessa perspectiva da análise do contrato e da interpretação do contrato, mas os usos também vão trabalhar na sua função integrativa, ou seja, vão integrar o conteúdo do contrato e sempre colmatado pelo contexto onde se está inserido e pelo contexto em que uma obrigação foi pactuada. Então, a importância de conhecer o contexto prévio do contrato, aquilo que está entre os contratantes, a relação contratual prévia entre eles, tudo aquilo que existe dentro desse mecanismo, que é um mecanismo vivo das relações sociais, né? Vivo e dinâmico. Então, e por fim, os usos também, então, enxergo-os com essa função normativa produtiva, verdadeiramente, especialmente no que diz com esses tipos contratuais construídos socialmente. Essas espontâneas reconduções a tipos usuais e a segurança e previsibilidade que daí a gente extrai para os contratos empresariais. Eu já digo por que empresariais, assim, não no sentido de tipo empresarial, mas sim quando tem uma ênfase mesmo de estar com esse conceito de empresa. Então, mas, Natália, vamos pensar assim, o que os usos, assim, o que faz com que um determinado grupo ou um determinado setor se vincule a isso se não está escrito? Porque, vamos dizer, não é algo que está escrito necessariamente, mas é como as partes começam a praticar determinados contratos, né? Bom, elas devem seguir esses modelos ou não devem? Tudo isso são reflexões que palpitam em mim, me inquietam. Um exemplo clássico, assim, para trazer um exemplo assim dentro da perspectiva também do direito agrário, um exemplo clássico se dá
aqui no interior do nosso estado, né? E que se repete em muitos outros, doutora Fabiana. Como a proibição que o Estatuto da Terra faz quanto à fixação da remuneração do arrendamento em produto, né? Mas usualmente, desculpa, ele proíbe essa fixação. Mas usualmente a conduta é justamente fixar em produto e pagar em produto. E o que se percebe é que ainda que aos usos negociais, porque esse pode-se dizer que ainda é um uso que é contra a legem. Por quê? Porque nós temos aqui um uso que contraria uma expressa disposição legal. Né? Então, olha a importância que o tema vai adquirindo quando a gente vai adentrando no viés prático, né? Por isso a doutora comentou no início que já consegui dar uma folhada ali no livro, né? E que tinha realmente um viés prático, e eu realmente quis imprimir esse viés, né, doutora? Porque eu acredito que a doutrina jurídica, o estudo é muito importante, traz uma bagagem para o profissional, mas ele tem que fazer uma combinação entre as dimensões fática, valorativa e normativa do direito. E é a partir dessa integração que se permite, se possibilita que o operador do direito vá além e consiga fazer a entrega para o seu cliente, consiga trazer de fato uma solução para os problemas do caso concreto, porque a partir do direito, a partir de todas as teorias, de tudo que a gente estuda no nosso mestrado, doutorado, pós-doutorado, como a doutora, e todas essas qualificações, tudo isso serve para a gente agregar e trazer para a dimensão fática aquilo que melhor se enquadra, que melhor se aplica nesse cenário. Então, o que eu percebo é que, ainda que aos usos no nosso sistema não se atribua uma eficácia superior ao texto da lei, a possibilidade de resolução de conflitos somente vai ser possível quando nós integrarmos essa dimensão fática, valorativa e normativa das relações contratuais. Né? O Tribunal de Justiça aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, com essa questão da remuneração dos contratos de arrendamento serem fixadas em saca de soja, ele interpretou o contrato a partir dos usos negociais em diversas situações. E aí, não obstante o que está lá previsto no Estatuto da Terra e também no 18, parágrafo único lá do decreto que o regulamenta, nos quais consta, então, que a remuneração do arrendamento só pode ser ajustada em quantia fixa em dinheiro, ou na verdade vai dispor lá que é vedado ajustar como o preço do arrendamento a quantidade fixa de produtos ou seu equivalente em dinheiro, as partes aqui no interior do nosso estado, e eu posso falar dentro aqui do nosso regionalismo, então, e também de outros estados, em razão aí da pesquisa que pude desenvolver diante de outros estados, na quase totalidade dos casos, pactuam que o preço será pago em produto. Então, ainda que as partes saibam ser essa forma de contratação usual, mesmo que elas tenham feito uma pactuação escrita nesse sentido, em muitos casos, mesmo assim, depois de ter cumprido o contrato durante anos e com o pagamento em produto, diversos casos foram levados ao judiciário, requerendo, dentre outros pedidos, aí a decretação da nulidade da cláusula que fixa a remuneração do arrendamento em produto por contrariar a expressa disposição legal. O Tribunal de Justiça, então, a exemplo de outros tribunais, julgou diversos casos no sentido de que não é para ser declarada nula a cláusula do contrato, porque ela está justamente em consonância com os usos e costumes do interior, os quais, no caso concreto, e aí nas palavras aqui utilizadas pelo nosso tribunal, eu sequer gosto dessa palavra para esse sentido, mas muitas decisões falaram que, no caso concreto, os usos acabavam por mitigar a legislação em vigor, quando não verificadas aí situações de anormalidade ou que exigissem alguma forma de intervenção ou de amparo. Mas desses casos pode-se se depreender que o tribunal utilizou, então, os usos negociais praticados aqui no interior para interpretar um contrato, né? E por ele estar de acordo com os usos, ele acabou entendendo válida uma cláusula do contrato que pactua a remuneração, o pagamento da remuneração em produto, ainda que expressamente contrário à legislação vigente. Então, essa é a importância, né, do conteúdo que eu trago nessa temática. E esse é só um dos exemplos, né? Certamente poderíamos citar outros, né, professora? Sim. E fique à vontade
diante aí da tua atuação aí em Porto Alegre, até para a gente conhecer, doutora Natália, inclusive, como que o tribunal daí está olhando, Isso. sobretudo nessa questão da aplicação dos usos negociais nos contratos agrários, né? Como que está enxergando aí, para daí a gente até ter um comparativo aqui no estado de São Paulo, no caso, né? E os outros colegas também que estão online aí de outros estados. Perfeito, perfeito. Nós tivemos também, tem alguns casos no próprio Mato Grosso, que eu vi que temos colegas aqui do Mato Grosso, no Mato Grosso também nesse sentido, tá? De fazer essa análise, de não declarar nula a cláusula. Veja, é uma cláusula que, olhando friamente a letra da lei, é uma cláusula que a contraria expressamente, mas tem decisões, inclusive, então, no nosso tribunal, tem decisões do Mato Grosso e de outros estados também, de que não se declararia nula essa cláusula que fixa a remuneração em produto, porque justamente elas acabariam mitigando a legislação em vigor no caso concreto, né? Porque elas estariam em consonância com os usos e costumes, daí eles usam essa expressão que eu afasto, e no livro eu consigo abordar bem a distinção entre cada uma das terminologias e utilizar a terminologia correta, né, para cada um desses fenômenos. Acabei conseguindo fazer uma distinção entre diversos tipos de elementos consuetudinários, e aí faço a distinção entre usos e costumes, usos negociais, as práticas negociais, que eu faço uma sutil distinção, e tantos outros aí, os bons costumes também, né? Quando a gente utiliza aquela expressão, isso está em desacordo com os bons costumes, né? Que muito mais até se aplicam para as relações civis, mas que são importantes, né? Então tem essa interpretação. Desses casos, a gente pode entender, então, que houve essa consideração de válida para uma cláusula, né? E os usos negociais, ao desempenharem essa função, eles estariam, ainda que materialmente, contrariando a legislação vigente, né? Mesmo assim, foram válidos e aplicáveis. O doutor José Roberto aqui está falando que esse assunto é fantástico e que merece um dia inteiro de debates. E é verdade, né? É verdade, está parabenizando aqui a comissão, e é realmente verdade. E já vi aqui vários colegas, amigos, Guilherme, a doutora Ananda, Daniela, os colegas aqui da equipe do escritório, tem que fazer um agradecimento aqui para a participação deles, né, doutora Fabiana, e de todo o time aí da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas Brasileiras. Inclusive, o doutor José Roberto está perguntando qual o impacto da Lei de Liberdade Econômica. Uma pergunta excelente. Eu vou deixá-la para o parágrafo 1º do artigo 113, seria aplicação plena ou mitigada. Tá, certo, muito interessante. Eu vou deixar para daqui a pouco só para concluir esse ponto, porque embora a gente tenha essas decisões, só para não ficar distante do que eu estou falando, porque embora a gente tenha essas decisões, por outro lado, não foi nesse sentido o julgamento do STJ, tá? O STJ tem um caso bem paradigmático quando ele trata também, analisando o contrato de arrendamento com cláusula que fixa a remuneração em produto. E a terceira turma do STJ, então, julgando um recurso especial que até aí do estado de Minas Gerais, da doutora Andréia, né, que salvo engano, a doutora Andréia Oliveira aí de Minas Gerais, ele tinha origem no estado de Minas Gerais, e nesse julgamento ocorrido já em 2016, ele acabou decidindo que, muito embora não seja válida, né, o STJ daí, não seja válida a cláusula que estipula o preço, ele fala preço, mas tecnicamente assim a gente trabalha com a ideia de remuneração, né, do arrendamento com base no próprio produto, devia lá a parte pagar o que efetivamente é de direito com base num valor que deveria ser então arbitrado em liquidação. Olha a diferença da interpretação, ao invés de entendermos que é válida a cláusula e que deve ser cumprida a cláusula, o STJ veio e disse não, embora não seja válida a cláusula que estipulou, deve haver o pagamento, né, do que efetivamente é de direito, caso contrário ficaria aí a parte utilizando durante o ano sem
efetivar a contraprestação, a remuneração pelo uso da terra. Então, nessa ocasião, nesse julgado, foi feito, eu depois posso passar, o pessoal manda mensagem aí, eu passo os números, que eu não tenho assim de cabeça, mas é um conteúdo que está aí disponível e certamente o pessoal facilmente encontra, com base então num valor a ser arbitrado em liquidação, doutora. E percebe-se que nesse caso o STJ, ainda que ele tenha declarado que é proibido ajustar o preço, então, a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de produto, essa premissa que o STJ utilizou acabou na prática não tendo um resultado invalidante do pacto. E sequer, e aí vem um ponto que eu queria chamar a atenção, sequer garantiu a inaplicabilidade total dos usos negociais na prática. Por quê? Primeiro porque a gente deveria pensar o seguinte, haveria um enriquecimento ilícito do arrendatário se com o resultado de uma invalidade de cláusula dessa, simplesmente não ocorresse o pagamento da remuneração, né? Do arrendamento que foi contratado. E, portanto, acabou sendo determinado o arbitramento do preço. Ok, mas para o arbitramento do preço, qual seria o critério externo e objetivo válido para se arbitrar o preço? Seria justamente o preço praticado no mercado da região, me parece. E para que se apure qual é o preço praticado no mercado da região, qual é o preço que usualmente o mercado fixa aqui na prática? Justamente a remuneração do arrendamento em produto, ainda que de forma contrária ao previsto na legislação. Então, acaba que, por vias transversas, me parece que não houve um resultado invalidante da cláusula, ok, acho que está correto. E, por outro lado, essa determinação de fixação de arbitramento também não afasta por completo a análise, não garante a inaplicabilidade dos usos negociais na prática, porque eles vão acabar sendo importantes para interpretar, para integrar e colmatar ali a função toda dessa previsão contratual, né? Posteriormente a esse julgamento, já em 2018, agora, 2 anos atrás, ele julgou uma matéria semelhante, apreciou um recurso que daí, salvo engano, é do Mato Grosso, e nesse caso ele justamente entendeu que o fato de que um contrato que aparelhava uma execução ter previsto a remuneração em quantidade fixa de sacas de soja, na ocasião, no caso, não retira por si só os atributos que caracterizam como um título executivo. E aí nós temos a certeza, a exigibilidade e a liquidez, né? Então, o STJ, nessa ocasião, ele afirmou que se houvesse um entendimento pela inviabilidade do prosseguimento da execução, em razão do preço ter sido fixado em produto, da remuneração ter sido fixada em produto, eles estariam premiando o comportamento contraditório da parte, que durante todo o período de vigência do contrato até então, havia adimplido a obrigação na forma acordada, ou seja, entregando o produto. E aí, depois de anos, quando sentiu uma dificuldade, invoca a cláusula de nulidade somente quando já em curso o processo executivo, que objetivava a satisfação de parcelas não pagas, né? Então, segundo a STJ, nessa hipótese, haveria uma violação à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela parte aí. Então, o que chama atenção e se destaca, os usos, como eles têm justamente essa interpretação de uma forma não regulada, de forma específica, assim, e tudo mais, eles acabam, não da forma como criador de conduta, né? E também essa coisa do impacto contra a legem, que é muito forte no nosso ordenamento jurídico, porque nós temos aqui um ordenamento onde a legislação é a fonte, né, central. Nesse caso, nós temos que observar que muitas vezes as decisões judiciais, elas se pautam em outros, se atrelam a outros princípios, né? Nós temos aí uma coligação textual no artigo 113 que foi questionada, né? O artigo 113 do Código Civil, ele traz uma coligação textual entre os usos e a boa-fé. E a nossa grande professora aqui, doutora Judite Martins Costa, ela vai falar que a doutrina e a jurisprudência não retiram toda a força normativa, hermenêutica dessa coligação textual. Poderíamos ir muito além. Então, é mais fácil, muitas vezes, numa jurisprudência, num julgado, melhor dizendo, é mais fácil que se aplique
a princípios outros, né? Por exemplo, pensar que, sob essa ótica, não podemos violar a legítima confiança depositada no negócio jurídico, temos a boa-fé dos contratos, do que necessariamente se apegar aos usos, porque realmente fica numa colisão até num embate, assim, que a gente fica com a dificuldade de atribuir aos usos uma eficácia superior à legislação no ordenamento jurídico brasileiro. Não podemos desconsiderar o ordenamento onde estamos inseridos. E no caso esse, então, constou que com essa relação, na verdade, que com relação à vigência dessa norma, é preciso que se fale que o costume contra a legem não vai ter uma força abrogatória, né? Então, houve ali uma discussão e tudo mais, e houve esse entendimento aí de que não retira a força, não retiraria a força executiva, né? Que a liquidez do título se traduz aí na necessidade de ter um cálculo e tudo mais, e consignou aí que pode ser efetuado mediante uma operação aritmética e considerou que havia um título executivo. Mas o que isso nos leva a pensar, assim? Que a interpretação a partir dos usos por parte de qualquer intérprete, quando a gente está de frente com um contrato, com um negócio jurídico, inclusive a própria contratante, né, que a doutrina já diz que é o primeiro intérprete de um contrato, é a própria parte contratante. Nós também temos que perceber que tem diversas situações que a gente pode citar, porque tem contratações, por exemplo, nas regiões fumageiras, que é muito comum, porque se fala muito na moeda, né, de comércio, que acaba sendo fuma, moeda. O preço dos imóveis, eu sou de uma cidade de 10 mil habitantes, doutora. Meu pai passou por aqui já aqui na live, meu pai é advogado, no interior aqui do estado também, uma cidade que chama Tapera, e onde eu aprendi muito. Eu me lembro que há 17 anos atrás, realmente, eu comecei a trabalhar no escritório dele, e a minha primeira tarefa foi transcrever um imóvel rural para colocarmos dentro de um contrato, que na época era um contrato de parceria agrícola. E a importância de observar e reconhecer isso, porque normalmente no interior aqui do estado, o preço, mesmo dos imóveis e dos automóveis, especialmente imóveis rurais, vamos dizer assim, ou dentro do segmento do agronegócio, é normalmente calculado em sacas de soja pelos negociantes e pelos contratantes. É quase uma moeda mesmo de troca, né? Então, essas transações, essa forma como se opera no dia a dia, nem sempre é uma forma que está escrita em algum lugar, ou que está ali regulada e regulamentada. E cabe ao operador do direito, cabe a nós, advogados, olharmos sob esse aspecto crítico de identificar o que existe e verificar qual é a ordem normativa aplicada. Tá falhando só para mim ou... Acho que travou. Deu uma pequena... Voltamos já? Já deu? Deu uma travadinha e já voltou. Onde é que paramos? Onde é que paramos, doutora? Não sei até onde vocês me ouviram, mas eu falava que, então, isso os preços, muitas vezes... Voltou? Beleza. Obrigada, doutora Andréa. Tá dizendo aqui que voltou. Então, os preços, eles acabam sendo pactuados, assim, e cabe ao operador do direito, cabe ao advogado, ao contador também, a diversas outras áreas que tocam nessas relações, né? A importância da contabilidade, eu vi que tem alguns colegas contadores aqui, doutora, e só nos prova a importância dessa interseção e dessa relação. Eu dava agora na sexta-feira um módulo em uma das universidades aqui, um módulo de estruturas societárias e reflexos tributários, e nós falávamos justamente entre a interseção entre as áreas do direito e a multidisciplinariedade, a importância da multidisciplinariedade. E um outro exemplo também, sem dúvida, as transações em moeda estrangeira, relativa a commodities, operacionalizadas de uma maneira muito informal, via telefone, via WhatsApp,
via internet, de uma maneira muito diferente do que simplesmente o papel escrito, do que simplesmente um contrato firmado. Agora, em época agora de pandemia, nesse ano, quantas formas diferentes de contratar a gente está desenvolvendo, está estudando, está aprimorando, né, doutora? E isso tudo é reflexo das mudanças do fluxo histórico social. Aquela necessidade de se estar atento a essas mudanças, de observar que a gente tem aí um longo caminho para observar que nós temos institutos que são institutos aplicáveis ao direito, mas que a gente tem que ir adequando à realidade social. E adequando significa interpretar, fazendo essa dimensão normativa e fática viverem em conjunto aí, coexistirem. E realmente é uma matéria bem controvertida, ela inflete um tema assim que tem sido debate, fruto de debates no direito há muito tempo, que é essa questão também dos usos contra a legem, que é essa questão da dificuldade da compreensão do tema, porque passa pela... Como disse o professor Gerson Luiz Carlos Branco, que foi nosso professor aqui da URGS e ao longo do projeto do mestrado, ele fala que passa pela decomposição dessas possibilidades interpretativas e das dimensões hermenêutica, integrativa e normativa dos contratos, né? Porque ainda que a gente não atribua uma eficácia superior ao texto da lei, resolver determinados conflitos no plano do direito contratual somente é possível com a compreensão desse elemento que contém essa visão social e essa eficácia normativa de maneira concomitante, né? Ele, nessas palavras, ele apresenta o livro, e o livro também é prefaciado pelo doutor Luiz Renato Ferreira da Silva, que é um contratualista excepcional, meu grande professor orientador aqui do mestrado, e que foi de grande valia aí para o estudo do livro, que é mais amplo um pouco do que esses exemplos, claro, que eu trouxe aqui os exemplos que tocam a seara do agro e do direito agrário, melhor dizendo, né? Mas a ênfase da aplicação é nos contratos empresariais, né? E eu digo nos empresariais, inclusive do segmento do agronegócio. Por quê? Em razão das próprias características do direito empresarial, tá? Que acabam ensejando essa maior ênfase dos usos negociais nessa área. Ao menos dentro da concepção e da delimitação que eu coloco no meu livro, né? Por quê? Porque as características específicas dos contratos empresariais, eles vão revelar as razões pelas quais é nesse ramo do direito que a atuação dos usos alcança uma maior aplicabilidade e acaba desempenhando as suas funções de maneira mais intensa. Por quê? Porque a atividade empresarial, seja ela do segmento do agro, por exemplo, inclusive, ela é caracterizada pela habitualidade, pela mercancia, pela ductibilidade, por esse dinamismo. Portanto, nela que ocorre a maior reiteração de condutas negociais, que vão sendo praticadas habitualmente em um determinado espaço e tempo e com um determinado conteúdo. Em outras palavras, é mais comumente onde os usos negociais se formam e mais comumente onde os usos se aplicam, né? Basta nós considerarmos que os contratos civis, os contratos entre civis, diferentemente dos contratos empresariais, eles são, em geral, contratos episódicos, né? Não é à toa lá que nós temos lá num dispositivo que vai dizer lá que no preço da compra e venda se prevê que ao tratar o preço da compra e venda, se for convencionada a venda sem fixar o preço ou critérios para determinação do preço, se não houver um tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitam ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Ora, quem pratica vendas com habitualidade é normalmente aquele que exerce a atividade empresarial. Em um contrato civil, de forma diferente, por certo, seria difícil configurar um preço corrente de vendas habituais, né? Simplesmente não há essa habitualidade na compra e venda, né? Se eu for vender o meu carro para minha colega aqui, a Ananda, certamente não há habitualidade nas compras e vendas, então não há um preço de venda habitual para se praticar. Então percebe-se e pode-se dizer assim que, em linhas gerais, eu me empolgo muito falando, né, doutora Fabiana, quando vejo, já estou aí ultrapassando o nosso tempo, mas eu sei que hoje é um bate-papo assim rápido para a gente trazer essas ideias mesmo, né, doutora, e espero assim estar contribuindo de alguma forma com
com essa visão, essa percepção aí dos meus estudos, mas o que eu percebo é que se vive hoje diversas situações que há um predomínio material, ao menos assim, de uma forma fática, dos usos sobre o predomínio assim da lei, ainda que coexistindo com o predomínio formal e técnico que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né, um predomínio técnico da lei sobre os usos negociais, né? E se é que a gente pode falar aí numa relação assim de hierarquia de fontes ou coisa assim hoje em dia, né? A lei da liberdade econômica, tocando no ponto do colega aqui para usar esses minutos um pouquinho, a lei da liberdade econômica trouxe algumas diferenças, algumas inclusões aqui, já estou abordando ela. O livro, embora tenha sido resultado da minha dissertação de mestrado na URGS aqui, que finalizei e defendi perante a banca em 2018, ele passou por uma reestruturação e, por óbvio, a lei, que é de setembro de 2019. Primeiro, estudei desde a MP, quando surgiu depois a lei da liberdade econômica, também já foi incorporado, porque ela altera dispositivos importantes no que toca à interpretação do contrato. Muito se critica a legislação e os dispositivos inseridos, porque nós temos que olhar para eles quase como uma cláusula aberta mesmo, né? Então, realmente tem aí, acho que fica aí uma grande sugestão para a comissão trazermos esse tema aí para que possam explorar mais ainda essas inserções da lei da liberdade econômica, especialmente no que diz respeito aos dispositivos da interpretação dos contratos, né? Da interpretação dos contratos. Então, foi uma grande diferença. Nesses estudos, assim, eu percebo que quando tem diversos autores que reconhecem na interpretação, falando aqui desse ponto da interpretação e da importância dessa, ao menos da lei ter lançado essas ideias para dentro, né, do Código Civil, sobre a garantia da vitalidade do ordenamento, porque é a interpretação e é o papel do operador do direito que vão trabalhar para a garantia de vitalidade do ordenamento jurídico. E estudar os usos negociais me faz pensar que, de certo modo, é nessa vida de relação, e essa expressão não é minha, né? A vida de relacione, pegando emprestada a expressão do Emílio Bettel, mas é objetivamente. Então, são nos usos negociais que se encontra a garantia de vitalidade para as relações contratuais empresariais, né? O direito, ele, como falávamos no início, ele é um regulador de relações cotidianas e, portanto, a sua análise não pode ignorar a intenção das partes e o comportamento das partes. E é necessário a cada um de nós, operadores do direito, estudiosos, aprimorar esse diálogo entre todas as dimensões, né? De fato e de direito. Doutora Fabiana, eu agradeço imensamente mais uma vez e agradeço o convite, né, da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Fico muito feliz com o trabalho, admiro o trabalho que vem sendo desenvolvido e fico totalmente à disposição aí para conversarmos. Tá, Jóia. Só fazendo um gancho, né, doutora Natália, inclusive a aplicação dos usos negociais na questão dos contratos agrários, né, quando a gente deva aplicar isso também em um contrato, por exemplo, com o arrendatário, não é mais também um hipossuficiente, né? Um pequeno produtor, né? Muitas vezes é uma usina de cana-de-açúcar, é uma grande empresa agropecuária, enfim. Então, é mais um motivo. Perfeito, doutora. Perfeita essa colocação, até porque vem todo o conceito também da aplicação ou não das normas restritivas ali para a empresa rural de grande porte, né? Nós tivemos aquele caso paradigmático, né, do ministro, relatado pelo ministro Sanseverino, que negou a uma empresa de grande porte o direito de preferência para adquirir um imóvel rural por ela arrendado. E aí vem toda essa colidência de princípios, né? O princípio da justiça social versus a autonomia privada, o afastamento ou não da interpretação literal do texto legal, a distinção realizada entre o homem do campo e a empresa rural de grande porte. Então, tá perfeita. Acho que é uma contribuição excepcional, assim, que a doutora trouxe. Me fez lembrar esse exemplo, esse outro exemplo, né, desse julgado tão importante. Bom, mais uma vez eu agradeço a participação
da doutora Natália. Vou mostrar o livro dela aqui, ó. Um livro Obrigada. excepcional. Já pude, não, chegou hoje de manhã, né? Tive a oportunidade, o prazer de receber. Vou ler com todo carinho e admiração. E agradeço também a todos os colegas e as colegas que estavam aí prestigiando a nossa live, que será a primeira de muitas, viu, doutora Natália? Pode ter certeza disso. Muito obrigada. Vamos já bolando algum outro tema para a gente fazer um novo bate-papo, tá bom? Com Eu certeza, eu agradeço a fico todos. totalmente à disposição. Mais uma vez, a gente agradece. Agradeço eu mais uma vez, Fabiana, a tua recepção aqui. Tá, mais uma vez a gente agradece em nome da Animal, tá bom? Fique com Deus aí. Muito obrigada, eu que agradeço a comissão. Um ótimo restinho de semana. Para todos nós. E quem sabe Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, agradeço. Travou a parte final, mas eu lhe agradeço imensamente. Agradeço a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL. Fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Agradeço a todos os que nos assistiram, amigos, colegas interessados no tema. E fico totalmente à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero em breve podermos nos reencontrar. Quem sabe também unir os nossos esforços aí, porque tenho total interesse em apoiar, incentivar aí para que a gente divulgue todos os conhecimentos e todos os estudos, porque é compartilhando, é dividindo que nós multiplicamos o nosso conhecimento, né? Então, muito obrigada mais uma vez e uma boa noite a todos. Tá joia. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.